Queridos, a paz do Senhor, graças a Deus por esta noite, na presença do Senhor. Quero louvar a Deus e agradecer pelo convite de estar com vocês neste evento tão bom de celebrarmos a Deus, a vida, não é? E principalmente a vida que já teve um período aí vivido, terceira idade. Quer dizer que já passou a primeira e já passou a segunda. Eu acho que eu ainda estou na primeira. A primeira vai até que idade? É 20? Então eu já passei da primeira. Mas louvado seja Deus pela vida de todos esta noite. No final das contas, nós só estamos de pé porque o Senhor nos sustenta. Disse o apóstolo Paulo, lá no Areópago, capítulo 17 de Atos, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele disse também que Deus não é servido por homens como que necessitando de alguma coisa. Não, mas é o contrário. Ele é o que dá a vida e a respiração e todas as demais coisas. Então, nós estamos aqui sendo sustentados pelo nosso Deus. E é uma satisfação, então, estar com os irmãos. Agradeço o convite do irmão Gerson, da irmã Suzy, a aquiescência do pastor Rivaldo, e eu conto com as orações dos irmãos para que o Senhor continue falando conosco esta noite. Aleluia, Jesus. Amém? Eu perguntei ao pastor quanto tempo eu tinha. Aí ele disse que eu ficasse à vontade. A vontade é 3 horas. Então se prepare para sair depois de meia-noite hoje aqui. Amém? Amém. Eu estava brincando. Queridos, vamos fazer a leitura do versículo 14. Romanos, capítulo 8, e o versículo 14. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Bom, antes de comentar a respeito desta passagem específica, eu gostaria de fazer uma contextualização da passagem com os irmãos. E esta contextualização, ela inicia-se na compreensão do livro ou da epístola que nós estamos lendo, que é a epístola aos Romanos. Alguém já disse que esta epístola, ela é o maior tratado teológico da graça de Deus. Vários livros, vários textos já foram escritos sobre a graça de Deus, sobre os aspectos da salvação, a justificação, a santificação, a glorificação e etc. Mas nenhum deles pôde chegar próximo do que aqui está posto. E por que não? Porque todos os tratados produzidos, eles foram produzidos pelos homens. Mas esse aqui não. Esse aqui, o autor é o próprio Deus. Então, só isso já é suficiente para sabermos que é o maior tratado.
a respeito da graça de Deus. Eu vi um outro pregador referir-se à Epístola aos Romanos como a catedral das doutrinas cristãs, porque tudo está sintetizado aqui nesta epístola. Aqui nós temos todos os aspectos da salvação desenvolvidos. E uma forma de dividir para efeito didático esse texto, uma das formas é aquela que entende pelo menos 4 divisões. A primeira estaria juntando o capítulo 1, 2 e 3, em que nós temos o tema da universalidade do pecado. Portanto, se ele está tratando do pecado, é aquilo que na teologia nós chamamos de amartiologia, ou a doutrina do pecado, o ensino a respeito do pecado. E só para você ter ciência de como é sintetizado lá assim, tem um versículo que nós sabemos de cor e salteado. É Romanos 3, 23. Como é que diz? Porque todos colando... Ah, não. Ainda bem que ele não botou para colar. Porque todos e destituídos... Pronto. Isso aí é a síntese da universalidade do pecado. Ele não deixou ninguém de fora. Todos foram incluídos. E é para ninguém ter a audácia de dizer: eu não herdei o pecado de Adão. Herdou sim, todos herdaram. Disse o salmista no capítulo 51, versículo 5: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E aqui, no livro, na epístola aos Romanos, o apóstolo também repete, no capítulo 5, versículo 12: por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado, a morte. Assim a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, universalidade do pecado está aí. É a doutrina, a martiologia do pecado. Capítulo 4 e 5, ele fala sobre salvação e justificação. Fala sobre graça, sobre sangue e sobre fé. Portanto, aqui nós temos também uma doutrina. Na teologia se chama soteriologia, que é a doutrina da salvação. E na divisão que fazemos, ele fala que além da salvação e da justificação, está presente a graça, a fé e o sangue. A graça manifestada, o sangue derramado e a fé operante. A graça, ela humilha o homem sem degradá-lo, e ela o exalta sem deixá-lo orgulhoso. E o sangue derramado é o elemento expiador. Aqui é interessante isto, porque a expressão diz que a graça humilha o homem sem degradá-lo. E por que ela faz isso? Porque ela diz que o homem não tem condições de, por si, voltar-se para Deus. É aquela história das obras que não são suficientes. Então ela humilha o homem. O homem vai querer apresentar algo a Deus e Deus diz: não vale de nada. Humilhou o homem. Mas não degradou o homem, porque ele não foi ainda condenado. E ela o exalta sem deixá-lo orgulhoso. Por quê? Porque apesar da graça mostrar que o homem
não tem condições de por si se achegar a Deus, ela apresenta ao homem uma possibilidade de se chegar a Deus. Ou seja, você não está de todo perdido, porque há uma possibilidade de salvação. Inclusive, Paulo repete isso lá em Tito 2:11, nós conhecemos. Porque a graça de Deus se há trazendo a todos. Pronto. Então, há uma esperança em meio ao pecado. De maneira que aqui nós temos, portanto, a doutrina da salvação. Nos capítulos 6, 7 e 8, o que está exposto é a carreira da santificação. É o percurso da santificação. Você se lembra que é no capítulo 7 que o apóstolo diz: o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que não quero, este faço. E não sou eu, porque eu não quero, mas o pecado que habita em mim. E ele faz aquela declaração, aquela pergunta, aquela inquisição como que desesperado. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque eu quero ser santo, mas este corpo não está me ajudando nisso aí. E isso é interessante porque quando eu disse que era a doutrina da santificação, eu usei a palavra santificação mesmo, e não usei a palavra santidade. Porque tem uma diferença entre santificação e santidade. As palavras que terminam com "ade" é o estado, é a posição. E as palavras que terminam com ação é o processo, é o percurso. Então, nós estamos no processo de santificação, mas ainda não alcançamos a santidade absoluta. Quando dizemos somos santos, porque o apóstolo disse, sede santos, porque o nosso Deus é santo. Quando dizemos assim, somos santos, Paulo escrevendo aos Efésios diz, aos santos que estão. É porque nós estamos na posição de separados do mundo. Deus separou um povo para si. Como ele separou, então não está mais misturado. Se não está mais misturado, então é consagrado, então é santo. É neste sentido. Agora, não atingimos a totalidade da santidade. Ainda, porque isto vai acontecer. Quem não glorificou é porque não entendeu. Ou então não está querendo se livrar do corpo desta morte. Mas isso vai acontecer. A libertação dos filhos de Deus está próxima. E tem mais um detalhe com relação a este ponto, da divisão que eu falo, que são os capítulos 9, 10 e 11. Capítulo 9, ele está falando sobre o passado de Israel. Capítulo 10, ele fala sobre o presente de Israel. E o capítulo 11, sobre o futuro de Israel. Portanto, aqui tem-se a dispensação da soberania de Deus quanto aos judeus. E assim conclui-se o grande tratado sobre a graça de Deus que está exposto aqui na Epístola aos Romanos. Alguém pode dizer assim,
Mas essa epístola não termina no capítulo 11, não é? Alguém já deve ter feito a pergunta. Pois bem, é porque, sim, vai ainda do capítulo 12 até o capítulo 16. Mas é porque a partir do capítulo 12 de Romanos, não há mais uma discussão puramente teológica. O que o apóstolo começa a fazer são conselhos práticos para a vida da igreja. É mais ou menos assim, ó. Depois que vocês aprenderam tudo o que eu ensinei sobre a graça de Deus, agora vão colocar em prática. E como é que a gente coloca em prática? Aí ele diz: eu rogo, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a fim de que experimenteis a boa, agradável e perfeita, o quê? Vontade de Deus. Pronto, você já tem a teoria toda, agora coloca em prática. É isso que ele está falando. E tem um detalhe interessante aí nessa questão de não vos conformeis, mas transformai-vos. É as duas palavras. A palavra conformar e a palavra transformar. Porque conformar é ficar da mesma forma. É só você pensar numa forma, a forma mesmo do bolo que você faz. Você coloca a massa ali para assar e ela vai sair exatamente na forma que você colocou. Aí ele está dizendo: não use a forma do mundo. Aleluia, Deus. Mas faça o quê? Aí ele usa uma outra palavra grega, que é a palavra trans, que significa alteração, mudança. Deus está dizendo: mas transformai-vos. Quer dizer, mude a forma. Aleluia, Deus. Não é mais a forma do mundo, agora é a forma de Deus. Porque a vontade boa, agradável e perfeita de Deus só é alcançada seguindo a sua forma. Então, transformai-vos. Não é belíssima essa epístola, irmãos? Aleluia, Deus. Fica então como dever de casa, para todo mundo ler. Tem umas palavrinhas difíceis lá, principalmente no capítulo 2. Mas leia mesmo assim, porque hoje em dia tem dicionário. Tem gente que fica com a preguiça de abrir o dicionário para entender o que a palavra significa, não é? Mas vá para o dicionário. Não vá para o dicionário do celular, não, viu? Por quê? Não vai dar a mesma resposta? Vai, mas antes ele vai pedir para você olhar a mensagem do WhatsApp. Ou então vai pedir para você olhar o que foi postado no Instagram. Então é melhor ir para o dicionário de papel. Aleluia, Jesus. É forte, pastor? Pois eu vou dizer uma mais forte agora. Estão preparados? Não leia a Bíblia no celular. Por quê? Pelo mesmo motivo. Porque você vai com a intenção de ouvir e de ver e de ler a palavra de Deus. Aí cai, eu não vou dizer nem o nome, não é? Dos perfis que aparecem. E aí a sua atenção ela é desviada. Continue aqui, ó, no papel e na tinta, que vai dar certo. Amém?
Muito bem, queridos. Agora vamos para o capítulo 8. Eu disse para vocês que capítulo 6, 7 e 8, ele estava tratando sobre a santificação. Lembra? E esse processo de santificação é porque a salvação, ela nos livra de 3 coisas em relação ao corpo e em relação ao pecado. Olhe, ela nos livra da pena do pecado, ela nos livra do poder do pecado e ela nos livra do corpo do pecado. Da pena do pecado. Como é que ela nos livra da pena do pecado? Capítulo 5, versículo 1, nós vimos. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Porque a paz quer dizer que você está quite, você está em harmonia, você não está devendo nada. Isso é curioso, porque nós pecamos, nós vimos, herdamos o pecado de Adão. E aí somos pecadores, mas ele está dizendo que nós temos paz com Deus. Que história é essa? É porque tem uma vírgula depois. Paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não é paz com Deus por você mesmo, é pelo Senhor Jesus que você alcançou a paz. Então, se alcançou a paz, então ele lhe livrou da pena do pecado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agora, do poder do pecado. Já livrou da pena, mas do poder. No capítulo 6 e no versículo 14, ele disse assim, ó: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. Esse aqui é interessante, que eu vou explicar melhor, trazendo luz sobre ele, com uma outra passagem do apóstolo, que está no capítulo 5 da Epístola aos Gálatas. Depois nós voltamos lá para Romanos. Porque nós lemos no versículo-chave do evento 14, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. E como é ser guiado pelo Espírito Santo? Como é que alguém é guiado pelo Espírito Santo? Que história é essa de ser guiado, conduzido pelo Espírito Santo? Olhe, no capítulo 5 aos Gálatas e no versículo 16, a partir do 16, ele diz assim: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ser guiado pelo Espírito, portanto, é andar no Espírito. E aí ele diz assim, ó: porque a carne cobiça contra o Espírito. Ela deseja aquilo que o Espírito não deseja. Por isso que ela é contrária ao Espírito. O Espírito deseja a santidade ou a santificação. A carne não. A carne deseja o pecado. Aí ele diz que ambos se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Agora olha o 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aleluia, Jesus. E assim, o que é que tem a ver essa história de ser guiado pelo Espírito com a lei? É porque a lei, irmãos, a lei que ele está se referindo aqui é a lei que faz a proibição. Ela foi resumida em 10
dispositivos legais. Embora, quando os rabinos foram contar, eles identificaram pelo menos 613, né? Prescrições, que inclui tanto a perspectiva cerimonial do que deveriam fazer ritualmente, como moral, questão de conduta, de comportamento mesmo. Mas a síntese começou dizendo: ouve Israel, o Senhor Deus é o único. Primeiro mandamento, é o único Senhor. Primeiro mandamento. Segundo mandamento, ele disse: não farás para ti imagem de escultura. Agora, por que não fazer imagem? Qual o problema de fazer imagem? É porque ele já resolveu isso no primeiro mandamento. Quantos deuses existem? Só um. Então não precisa fazer imagem. Vocês estão entendendo? Aleluia, Jesus. Não farás para ti imagem de escultura, nem adorarás a ela, nem servirás a ela. Por quê? Porque só tem um Deus. E o terceiro mandamento, ele disse: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Em outras palavras, respeite este nome, porque ele é santo. Aleluia. Tem gente desrespeitando o nome de Jesus sem saber. Fulano, você vem amanhã em nome de Jesus. Mas às vezes em nome de Jesus aí não está para fazer uma coisa certa. Então tenha cuidado quando você disser em nome de Jesus. É porque se tornou muito comum o uso. Não foi? A gente diz assim sem pensar. Em nome de Jesus. Vai fazer uma boa prova? Em nome de Jesus. Aí ele tira um 0. O que é que tinha a ver em nome de Jesus? Nada. Então tem que ter cuidado com o uso do nome de Deus, porque Jesus é Deus. Aleluia. Você está adorando quem aqui esta noite? Jesus, porque Jesus é Deus. O quarto mandamento, ele disse assim: lembra-te do dia de descanso, porque 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Aí depois ele disse: e santifica esse dia ao Senhor. Então, só o quarto mandamento, ele tem 3 obrigações. A primeira obrigação, trabalhar. Preguiçoso já perdeu aí. Segunda obrigação, descansar depois do tempo de trabalho. Tem que ter descanso, que é para não trabalhar direto, pegar uma estafa, não é? Pegar um estresse. E o terceiro dispositivo do mandamento, do quarto: quando estiver descansando, ofereça o descanso ao Senhor. É o que nós estamos fazendo esta noite aqui. Ninguém aqui está trabalhando secularmente, porque hoje é domingo, feriado nacional, mundial, não é? E aí o que é que você está fazendo com esse dia? Cultuando ao seu Deus, oferecendo a Deus esse dia. Quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. 7º mandamento: não adulterarás. 8º mandamento: não, olha o gesto, não roubarás. 9º mandamento. O 9º mandamento ganhou um nome novo hoje em dia. É assim: não farás fake news. Não dirás. Pronto. E o 10º mandamento: não cobiçarás. Cuidado com a cobiça. Porque a cobiça é o desejo
daquilo que é do outro. É até maior do que a inveja. Porque você vê o relógio bonito, aí diz, que relógio bonito, eu queria ter um igual. Isso é inveja. Mas a cobiça diz assim, eu não quero um igual não, eu quero aquele. Não cobiçarás. Agora, queridos, observe aqui o versículo que nós lemos. Ele disse, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Ou seja, a lei nunca vai lhe pegar, porque você não transgrediu. E por que você não transgrediu? Porque está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Por que é necessário o semáforo? O semáforo é o quê? É a lei. Ele é necessário por quê? Porque se não tiver, ninguém vai respeitar. Cada um vai dizer, é a minha vez. Ninguém vai respeitar. Aí a lei vem para gerenciar isso aí. E aí, como ela vem gerenciar, ela diz, no vermelho, pare. Aí você não para. Como não parou, aí infringiu a lei. Como infringiu a lei, agora vai ter que pagar pela infração que foi cometida. A lei lhe pegou, porque você transgrediu. Agora, se você nunca transgredir, a lei não lhe pega. É isso que ele está dizendo. E ele vai dar uma lista, isso é interessante. Ele vai dar uma lista de transgressões da lei, que são chamadas de obras da carne. E aqui eu encontro um conceito para o pecado. Conceito interessante para o pecado. Você pode anotar isso aí, viu? O que é o pecado? O pecado é o excesso do natural. Eu vou dar um exemplo. O sexo feito dentro do matrimônio é natural. Inclusive é ordenado por Deus. Agora, quando ele não é feito dentro do matrimônio, aí ele se torna prostituição. Seja fornicação, seja adultério, seja o que for. Se foi feito fora do matrimônio, é prostituição. E olhe que esse foi um nome, então, que ele deu aqui na lista. Na lista que ele dá, das obras da carne, está a prostituição. Quer ver outro detalhe aqui, interessante? De um outro pecado? Adoração. Eu disse, nós estamos aqui esta noite adorando. Quem está adorando? É natural adorar ao único Deus verdadeiro. E é isso que estamos fazendo. Agora, se nós formos adorar ídolos, aí como é o nome disso? Então, de novo, um excesso do natural. Quer ver um outro que ele coloca aqui na lista? Comida. Quem gosta de comer aqui? Quem não levantar a mão não é crente. Mas como é o nome que ele coloca? Glutonaria. Porque uma coisa é comer, outra coisa é comer em excesso, em exagero. Então, o que é o pecado? É o excesso do natural. Não, o segundo prato ainda dá. Ainda está na conta dos crentes. Muito bem. Depois que ele dá a lista, irmãos, ele diz assim, ó. Mas, é no 22 agora, o fruto do Espírito. Ou seja, não é ser guiado pelo Espírito?
Então, ser guiado pelo Espírito é ter o fruto do Espírito. Aí ele diz, mas o fruto do Espírito é amor. Pronto, começou logo com aquele que é o maior de todos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, vendesse toda a minha fazenda, todos os meus bens, para dar aos pobres. Aí alguém diz assim, vai fazer um negócio desse para dar aos pobres? Só pode amar os pobres. Não, ele estava querendo aparecer. Sem amor, nada seria. Seria apenas como o sino que soa, como o metal que tine. Não adiantaria de nada. Mas quando Paulo termina esse capítulo lá, que é o 13 de 1 aos Coríntios, ele diz, permanece 3, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior dos 3 é o amor. Certa vez eu ouvi o pastor Eurico Bergstein. Alguém pode dizer assim, vixe, então o senhor é velho. Não, eu era adolescente quando eu ouvi. Mas Deus me deu uma boa memória. E o pastor Eurico Bergstein, ele estava pregando sobre esse capítulo 13 de 1 aos Coríntios. Aí ele disse assim, por que que o amor é o maior de todos? Aí ele falou, porque a fé, quando você chegar lá no céu, você vai pegar a sua fé e vai dizer assim para Deus, pronto, Senhor, está aqui a minha fé. Eu não preciso mais dela não, porque eu já cheguei. Quando você chegar com a esperança, você vai fazer a mesma coisa e vai dizer, está aqui a minha esperança. Eu não preciso mais esperar. Eu não já cheguei? Aí quando você for entregar o amor, aí ele vai dizer, não entregue não, porque o oxigênio do reino é o amor. Aqui só fica quem ama. Então ele começou logo com o maior de todos. Mas o fruto do Espírito é amor. Depois, alegria, gozo. Depois, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Depois que ele deu a lista, aí ele fez a conclusão. Contra estas coisas não há lei. Por quê? Porque todas as 9 que você praticou, nenhuma infringiu a lei. Pelo contrário, confirmou a lei. Então a lei não lhe pega. E no versículo 24 ele diz assim, ó, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Por que que você não vai pecar mais naquelas obras da carne? Porque você crucificou o seu corpo. Você está crucificado. Crucificado é morto. Jesus morreu crucificado. Crucifique a sua carne também. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Aí ele diz assim, no 27. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém, queridos? Agora retorna para o capítulo 8, depois dessa explicação do apóstolo sobre ser guiado pelo Espírito Santo. Ele diz assim, no capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que que não há condenação? Porque a prática do pecado não está acontecendo mais. Aí alguém pode até dizer assim, não, mas nós pecamos. Inclusive, a própria Bíblia diz que quem disser que não tem pecado é um
E como é que agora ele está dizendo que nós não pecamos? É porque o pecado que está sendo referido aqui é o pecado intencional. É o pecado programado. É o pecado arquitetado. É o pecado que foi elaborado. É este aqui. E isso é interessante para nós entendermos aquela expressão do apóstolo no versículo, capítulo 7, que ele disse: o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Alguém pega essa expressão para usar como desculpa para o pecado, mas não pode ser usada pelo seguinte motivo. Ele disse: eu não quero fazer. Então você não pode usar essa expressão como desculpa para o pecado. Porque ele está dizendo: eu não quero fazer. Então nós somos pecadores e pecamos porque ainda estamos no corpo desta morte. E é aqui que eu retomo a expressão que usei. Fomos salvos da pena do pecado, fomos salvos do poder do pecado, mas ainda não fomos salvos do corpo do pecado. Por que não? É só você se lembrar da artrise, da artrose. O que mais? Não diga não, diga: a lista é grande. Ainda mais terceira idade. Agora complicou. Está ou não está no corpo do pecado? Está. Estamos, todos estamos. Não fomos libertos do corpo. Fomos libertos da pena, da culpa. Fomos libertos do domínio, mas não fomos libertos do corpo. E agora? E agora está faltando. Se não fomos, está faltando. E aí ele diz assim, olha. Capítulo 8 ainda, e agora no versículo 18. Olha o que o apóstolo diz: eu tenho para mim, por certo, que as aflições deste tempo presente. Olhe, pausa aí. Aflições deste tempo presente. O que é isso? Aflições desse tempo presente. Todas as enfermidades, tudo aquilo que lhe causa mal, seja fisicamente, seja psicologicamente, em todas as áreas da sua vida, tudo aquilo que lhe causa aflição, angústia, tristeza, são as aflições deste tempo presente. Ele está dizendo: eu tenho por certo para mim que as aflições deste tempo presente, continua, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você não foi livre do corpo do pecado ainda, mas vai acontecer. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Ele está falando aqui da natureza. A própria natureza, ela está aguardando essa redenção, essa libertação. Ela quer isso, nós queremos. Deixe-me dar uma luz para você sobre isso. Ainda tem tempo, ainda temos 1 hora e 15 minutos. Olhe, você já prestou atenção que desde o primeiro homem, o primeiro, Adão, até o último que nasceu agora na maternidade, desde o primeiro até o último, você já prestou atenção que nenhum está acostumado com a morte? Isso não é interessante?
Ninguém se acostumou com a morte, nem todos esses anos de vida humana. De Jesus para cá, 2.000. De Jesus para trás, pelo menos mais 4.000. Ninguém se acostumou com a morte. Isso quer me dizer o quê? Tem um escritor muito festejado na filosofia cristã, chamado C.S. Lewis. E C.S. Lewis diz assim, olha: todas as pessoas nascem com desejo. E se há o desejo, há a satisfação pelo desejo. Um bebê sente fome, então nós temos o alimento. Um patinho sente o desejo de nadar, então nós temos a água. O homem sente o desejo pelo sexo. Existe a relação sexual. Ou seja, para cada desejo, há a satisfação do desejo. Ok? Ok. Aí ele disse assim: mas se eu descubro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a melhor explicação é que eu nasci para outro mundo. Se eu tenho um desejo aqui e nenhuma experiência deste mundo vai satisfazer, essa satisfação deve acontecer em outro mundo. Mas que vai acontecer, vai. E aí, ele continua, o apóstolo, dizendo assim, olha: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por aquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ou seja, ele colocou o gemido da aflição, da angústia, do sofrimento que você tem, ele colocou também na criação. Se lembra que a Bíblia diz que em um momento escatológico, lá no futuro, haverão novos céus e nova terra? O que é isso? É a redenção da criação. Isso não aconteceu, então ele está dizendo, ela está com dores de parto e gemendo até agora, aguardando. Aguardando o quê? O que é que ela aguarda? Hein? Ela aguarda o novo nascimento. Porque novos céus, nova terra, ela está aguardando isto acontecer. Quando o seu corpo geme, sofre, sente dores, é o seu corpo aguardando também a nova criação. E aí ele diz assim, olha, e não só ela, a natureza, né? Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Por que isso? Porque em esperança somos salvos. Então, eu tenho uma notícia boa para você esta noite. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 3 e no versículo 2, ele disse assim: amados, agora nós somos filhos de Deus. Interessante, porque o apóstolo disse assim: vede com um grande amor o Senhor tem nos dado. Ele nos fez filhos de Deus.
Tem amor maior do que esse? Nos ter feito filhos dele? Não. É uma posição honrosa, é uma posição de destaque, é uma posição amorosa. Sermos filhos de Deus. Amém? É bom ser filho de Deus? Tem coisa melhor do que ser filho de Deus? Tem. Porque ele disse assim, ó. Agora, amados, nós somos filhos de Deus, mas não é manifesto o que havemos de ser. Isso foi só a primeira parte. Por quê, João? Ainda não é manifesto o que havemos de ser. Aí ele diz, porque quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, o veremos. E escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, ele disse assim, olha, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. Não haverá mais doença, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia, não haverá mais morte. Agora é a libertação do corpo, glorificação. Ele transformará o nosso corpo abatido para ser segundo o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de fazer todas as coisas. Quem é que tem essa esperança aqui, irmãos? É por isso que ele faz a conclusão. Filhos, ele faz a conclusão e é interessante. Uma conclusão que o apóstolo traz para nós. Deixe-me fazer uma citação aqui de outro teólogo. Esse eu não vou dizer o nome dele, não, porque é francês. E é só por causa da pronúncia, viu? Não é nenhum problema com os franceses, não. Pelo amor de Deus. Que hoje em dia tem uma história de politicamente correto, né? Mas esse francês teólogo, ele disse uma coisa muito interessante, que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando. Ele disse assim, ó, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Não, é o contrário. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Em outras palavras, essa experiência humana, ela vai se acabar, vai terminar. Tem um prazo para você ficar com esse corpo. Tenha esperança. E aí o apóstolo faz a conclusão, lá na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 14. E é curioso essa expressão do apóstolo, porque todas as vezes que eu leio ela, eu só me lembro, sabe de quê? De uma coisa que as irmãs gostam muito. O quê? As mulheres gostam mais do que os homens. O quê? O espelho. Estou mentindo? Os esposos aqui, os esposos. Vocês passaram quanto tempo para se arrumar hoje para vir para o culto? 5 minutos? As irmãs não precisam dizer não, quanto tempo foi. É, porque as coisas de vez em quando se invertem, né? Mas qual é a expressão que eu leio e me lembro do espelho?
capítulo 4, 2 aos Coríntios, versículo 16. Eu disse 14, mas é 16 em diante. Ele diz assim, olha: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O que é isso? Eu não queria dizer não, mas o senhor falou com todas as letras. As rugas. Lembrou agora do espelho? Aí fica fazendo assim, ó. O homem exterior se corrompendo, envelhecendo. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o que é que acontece com o interior? Se renova de dia em dia. Alguém disse que vocês são chamados de melhor idade, né? Aí eu já ouvi alguém dizer: não diga que é melhor idade não, porque é a idade que aparece todos os problemas, todas as doenças. Não é melhor idade. Não é melhor idade no homem exterior, mas no interior é melhor sim, porque está se renovando, se renovando, se renovando. De dia em dia. Aí ele continua, no 17, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Aqui dá para querer uma discussão com o apóstolo Paulo. Ele está chamando a nossa tribulação de leve e momentânea. Alguém podia dizer: porque não é você que está passando, né? Mas é porque quem está falando isso aqui, irmão, não é Paulo não, é o Espírito Santo. Ele está dizendo: é leve e é momentânea sim, porque você ainda não sabe o que é que está aguardando. A leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Era para a glorificação ter sido maior. Portanto, queridos, continuemos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, glória a Deus. Que palavra maravilhosa é a palavra de Deus. Amém?